Olá, olá! Estamos aqui nesse episódio super especial do nosso Mobcast, um episódio maravilhoso que está aqui se propondo a falar sobre fertilidade do casal e sobre os métodos naturais. E eu sou Rebeca Dourado, estou aqui com meu companheiro. Eu sou o Pedro Veras, pessoal, sejam muito bem-vindos. Já se inscreve no canal, já deixa o like, já compartilha o episódio, que com certeza vai ser muito bom esse bate-papo aqui, tá bom? Perfeito. Pedro, hoje a gente está com um nome de peso, viu? Veio de longe, hein? Veio de muito longe, do Rio de Janeiro. Não podia perder a oportunidade de trazer aqui esse que é expoente de difusor de uma técnica que realmente revoluciona a saúde dos casais que passam por problemas de infertilidade. Estou falando do Dr. André Vaz, ele que é ginecologista e trabalha com hidrotubação. Já ouviu falar disso, Pedro? Não faço a menor ideia o que seja e esse é meu papel aqui, é não saber de nada. Eu fui convidado para não saber de nada, assim como muita gente que assiste, para no final do episódio saber o que é, né? Sim. Perfeito. Então, doutor André, por favor, dê aqui suas saudações ao nosso público. Primeiro, agradecer o convite da doutora Rebeca Dourado. É imenso prazer estar aqui no seu podcast, né? Espero que seja querida por esse povo todo que assiste e estou à disposição. Bora falar, né? Bora falar sobre hidrotubação, falar sobre as dúvidas que esse público leigo tem, porque tem muita dúvida a respeito dessa técnica, né? Eu confesso que eu, como ginecologista, que fui formada numa escola bem tradicional, eu não tinha ouvido falar de hidrotubação há pelo menos uns 2 anos e meio, há 3 anos atrás. E aí, de repente, caiu na minha mão esse nome, essa técnica, eu disse, poxa vida, quem é esse homem? De onde ele sabe disso? E eu preciso conversar com ele. E é por isso que a gente está aqui. Então, de onde foi que nasceu? Como é que é essa técnica? Me fala aí um pouquinho sobre. Então, a mesma surpresa que você tem em descobrir a técnica, essa mesma surpresa eu tive quando eu descobri que poucos aprenderam isso na universidade, né? Eu sou formado já há 33 anos, eu terminei a universidade em 89, contando a residência e tudo mais, e tive um professor que foi mais que um mestre, né? Na verdade foi um pai para a gente, que teve a oportunidade de conhecê-lo. E ele utilizava esse tipo de método, que é a hidrotubação, para desobstrução de trompas, né? Pacientes apareciam com quadro de infertilidade, se fazia aquele exame chamado histerosalpingografia. Esse nome bem grande, né, doutor? Mas a gente... Paciente se embanando, que é uma beleza para dizer esse nome. A gente resume em chapa das trompas, né? É isso aí. Então... E aí, entendeu essa, Pedro? Eu não nem decorei nem o nome, nem me arrisquei a falar para repetir aqui para não passar vergonha. Então, esse exame, a chapa das trompas, apareciam, diagnosticava as trompas obstruídas e a gente utilizava esse método que nada mais é que um conjunto de química que é colocado, misturado em uma seringa. Utiliza-se uma cânula, né, um tubo de metal que é conectado no colo do útero, né, o útero fica pendurado dentro da vagina e tem um furo no meio, é onde a gente consegue acessar o interior do útero, como se fosse uma caverna, onde fica o bebê lá dentro. E no teto dessa caverna tem 2 furinhos, que chamam óstios, que é por onde o espermatozoide vai caminhar para chegar dentro da trompa e encontrar o ovário lá na pontinha da trompa. Então esse método a gente utilizava desde os anos 80 e para mim todos tinham aprendido. Só que não, né, doutor? E aí eu... Já anos mais tarde, fazendo muito trabalho, tive a sorte de ser convidado para trabalhar no consultório do próprio professor. E ali, como todo jovem, né, a gente quer descobrir, a gente quer acrescentar, a gente quer crescer. E a gente chegou à conclusão que a droga mais importante desse tratamento era a dexametasona. As 2 escolas que praticavam esse método eram a Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecido como Fundão, né? E a Universidade Federal Fluminense, lá na minha cidade, Niterói. Eram as 2 escolas que praticavam o método, sendo que a nossa escola, do professor Altamiro de Souza Viana, utilizava uma dose dobrada de cortisona. E isso fazia com que nossas pacientes tinham melhores resultados, mais sucesso no tratamento. E aí já nos anos 90 eu falei, gente, eu acho que
a gente deveria mexer na dosagem dessa droga. Ah, doutor, não foi científico? Foi científico, porque naquela época aparecia uma técnica chamada videolaparoscopia, histeroscopia, que são exames de imagem, que você entra com a câmera e vê dentro, vê essa caverna que eu falei, ou faz um furinho na barriga, entra e vê a barriga toda por dentro. E todo esse método que a gente não tinha acesso nos anos 80, chegou nos anos 90 a todo vapor. E com esses métodos, trabalhos científicos, e um deles dizendo que se utilizava dexametasona numa dosagem, 10 miligramas, na qual a gente utilizava 4 miligramas na hidrotubação. Eu não vi por que a gente não utilizar a mesma dosagem que era utilizada na videolaparoscopia e passamos a utilizar essa dosagem bem aumentada na hidrotubação, e aí a coisa melhorou muito. E aí as trompas começavam a ser desobstruídas, era? Sim. Isso foi, assim, foi um grande passo, foi esse aumento na dosagem da dexametasona. Outro grande passo foi a evolução da chapa nas trompas, da histerosalpingografia, né, dessas imagens, porque até então esse exame era utilizado para saber se a trompa é aberta ou fechada, como eu falei. Sim, sim, sim. Mas já apareciam radiologistas que olhavam nesse exame sinais de que ela um dia fecharia, ou seja, existe uma doença antes dela fechar e que não era visível, ou ela estava presente e não se prestava atenção nesse dado. E aí passamos a tratar as trompas doentes, ou seja, trompas abertas, mas doentes. Isso traz, nos dias de hoje, já uma grande confusão, porque ainda se utiliza-se o raciocínio do século passado para dar o diagnóstico nesse exame, para se elaborar o laudo desse exame, né? Então, trompa aberta ou fechada, e faz o leigo e até o próprio colega médico pensar que a trompa é um tubo, né, para passar o espermatozoide, o óvulo, e ela não é um tubo. Aí, o que tu acha, Pedro? Acho que é um Profundo. tubo mesmo? Eu não faço a menor ideia do que eu acho que é. O que tu acha que é a trompa, Não, Pedro? mas uma coisa que eu acho interessante é como a medicina, ela é recente, assim, a medicina moderna como a gente tem, né? Sim. Então, como vocês pararam pra pensar, a década de 80 é um dia desse, pô. Um dia desse. Um dia desse. Eu tava nascendo, poxa. Então, Olha aí, uma baby que eu sou, é um tava dia nascendo. desses. E aí o salto que vai dando, né? À medida que o tempo vai passando. Se a gente colocar numa linha do tempo aí, como um fatorzinho ali importante dá um grande salto para a medicina, né? Sim. Mas uma coisa que eu acho interessante também é como, ao que parece para o leigo, a gente tem a impressão que a medicina é uma coisa uniforme, né? Que é uma coisa ali que todo mundo aprendeu a mesma coisa e todo mundo se especializou, e se especializando aprendeu também o mesmo punhado de coisas ali e segue o fluxo, né? E me parece que não é bem assim. À medida que eu venho conversando com mais médicos, me parece que alguns conhecimentos da medicina são perdidos ao longo do tempo e eles retornam depois numa nova roupagem, né? Sim, a medicina é uma arte, né? A ciência é de Galileu para cá, né? A gente não tem ciência de 1000 anos, de 500 anos, não existe. Medicina é arte. E isso faz me lembrar a minha avó, que foi neta de médico, filha de médico, mulher de médico, mãe de médico e avó de médico, de que quando você tem um médico, você tem um, quando você tem 2, você tem meio, quando você tem 3, você tem 1/3. Isso ela queria dizer que eu faço arroz com alho, minha mulher faz com cebola e minha filha faz com cebola e alho, os 3 são arroz. Então essa arte, como é a culinária, como é a estética, como é a pintura, a medicina é uma arte. E ela está o tempo todo se corrigindo, né? Você vê, o exame era utilizado para saber se a trompa é aberta ou fechada, ponto. Hoje, não. Ela é aberta e doente ou ela é aberta e sadia? Isso, hoje, nos dias de hoje, já dá um nó na cabeça de muito ginecologista, muito radiologista. Mas nós estamos aí na vanguarda, né, para que isso se espalhe. A gente já tem um grupo de radiologistas no Brasil fazendo esse tipo de análise, esse tipo de avaliação, esse laudo, excelentes profissionais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. E a hidrotubação eu descobri que não era feita quando eu me cheguei na internet, né? Todo médico assim mais antigo, né, mais experiente, para não dizer mais velho, ele no início relutou um pouco. Eu confesso que aqueles 286, 386 me dava assim, troço é muito lerdo para mim.
eu sou muito acelerado, mas hoje em dia não, a coisa evoluiu, a gente está no 5G e tudo mais, mas a divulgação, eu descobri que isso não tinha conhecimento, não tinha divulgação através da internet. Quando eu botei um dia hidrotubação no Google e só apareceu coisa que eu havia escrito. Falei, gente, tem alguma coisa errada nisso. E aí vim descobrir que realmente não foi ensinada nas escolas de São Paulo, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul também. Mas quando a gente vai, por exemplo, para alguns estudos fora, né, de fora, quando a gente busca, por exemplo, artigos científicos de outros países, a gente vê sim que é algo bem científico e bem difundido aí fora, né? Sim, então, se você muitos artigos. Se você botar hidrotubation, já aparece sim um bocadão de bastante coisa. Dudu, uma pergunta assim de leigo mesmo. O que a trompa ser obstruída ou não interfere no dia a dia da mulher? Então vamos lá. Como numa igreja, o noivo e a noiva se encontram no final de um tapete vermelho num lugar chamado altar. A gente tem a trompa como esse tapete vermelho. A gente tem o altar que é lá na ponta da trompa, chamada ampola, infundíbulo, é onde há esse encontro do espermatozoide com o óvulo. E o noivo com a noiva unidos formam o ovo, né? O ovo zigoto. E esse ovo tem que chegar lá no útero, porque se ele ficar na trompa, dá a famosa gravidez na trompa, que pode perder a vida, inclusive a mulher, por hemorragia interna, se for feito um diagnóstico muito devagar, muito retardado. Então a função da trompa é permitir esse encontro do espermatozoide com o óvulo. Agora, dentro da trompa, a parede dela tem cílios, e esses cílios batem em direção ao útero para que esse ovo chegue lá no útero e ali o bebezinho fique como se fosse num ninho. Acontece que esse bebê só gruda na parede do útero com 32 células. E a gente está falando de uma célula só. O espermatozoide e o óvulo viram uma única célula. Como é que essa única célula vira 32 células? Existe uma multiplicação. Uma viram duas, duas viram quatro, quatro viram oito, oito, 16, e só passa ali desse ósseo tubário, no buraquinho da caverninha, com 16 células. Se tiver 32, está preso dentro da trompa, virou um problema a gravidez tubária. Mas se passar com 8 células, ele vai tentar se grudar na parede do útero com 16 células, vai dar beta-HCG positiva, a paciente vai atrasar a menstruação, mas não vai ocorrer a gravidez porque não é o tempo celular necessário para esse bebezinho ficar por ali. Ou seja, existe um maestro na orquestra, existem os cílios na trompa, ou seja, a trompa é um órgão tão nobre que ela é maestra dessa reprodução celular naqueles primeiros 7, 10 dias que o bebê está passeando na trompa, né? E a mulher já está tendo atraso e tudo mais. Então, sem trompa, não tem gravidez. Se não houver uma luz no fim das trompas, não tem como haver gravidez. É muito louco você pensar nisso, né? Porque é um órgão que a gente não dá essa importância toda. A verdade é essa. A gente que estuda, leigos também, que não sabem do que se trata a trompa, olham para a trompa e não é mais um canalzinho por onde ali o bebê se forma e não tem função nenhuma. O bebê ele vai ser levado até o útero com ela, sem ela, independente dela. E, na verdade, não. É como você disse, é a grande maestra desse processo. Porque sem ela funcionando adequadamente, a gravidez não vai acontecer da forma mais perfeita que precisa, né? Você vê como tem muitos fatores que interferem numa gravidez e muita gente acha que é... Né? Na verdade, o organismo ele funciona num conjunto. A Revolução Industrial trouxe para o ensino médico uma visão do corpo como máquina, então se dividiu o corpo em sistema circulatório, sistema respiratório, sistema quando o circulatório não funciona sem o respiratório, que não funciona sem o neurológico, que não funciona sem o imunológico, ou seja, nós somos um todo. Não tem como olhar para um corpo e falar cardiologista, pneumologista, nefrologista. Isso a gente aceita bem porque nós somos criados no Ocidente. Mas existe medicina no mundo que vê o corpo de maneira bem diferente. O corpo integrado, não só integrado os órgãos, como com o meio, com o que come, com o que sente, né? Então a coisa é muito mais complexa do que tento ensinar para a gente em facetas ali, né? Mas a Revolução Industrial foi uma grande responsável dessa visão mecanicista do corpo, né? Agora é verdade que se você não quiser ter filho, funciona melhor a trompa?
Toda vez que você não quer, né, não, Denis? Toda vez que você não quer, menino funciona aquela beleza. Aí basta querer, impera o sistema todinho, né? É verdade, né? É isso aí. E me diga aí, você estava falando quando você chegou nas redes sociais. Eu quero saber dessa história, porque essa história aí deve ser boa. Conta aí como é que foi, doutor André, isso é chegando verdade. nas redes sociais, o blogueiro. Bora aí, conta aí essa Isso história. é uma grande verdade, assim. Não é muito comum nos médicos de minha idade, eu estou com 62 anos, chegar nessa questão da mídia e tudo mais, né? Mas eu tinha um site, já tenho um site de longa data, né, no qual divulgava meu trabalho, e eu digo que eu sou precursor da consulta online, porque a gente fazia contato via e-mail. Eu, por cortesia, avaliava os exames de pacientes distantes do Rio de Janeiro, Manaus, né, Pará, Rondônia, e, estando indicado o método, o paciente ia me procurar e tal. E aí, em um dado momento, em 2021, minha secretária falou que seria legal eu ter um Instagram. Eu falei, não, Instagram é coisa de jovem, ficar postando fotinho, né? Aquela vida alegre, feliz, glamourosa que todo mundo ali coloca, né? Mas ela, contra a minha vontade, ela criou esse Instagram. E meu irmão trabalha com marketing e falou, cara, não tem nada a ver Instagram com site. Nesse você vai ter que falar, tem Reels, tem Stories, você tem que... A coisa é bem diferente. Eu falei, não é pra mim. Né? Não é pra mim, que eu sou tímido, eu me dou bem, assim, conversar num consultório, numa mesa de amigos, ou numa reunião e tal, mas falar para público, assim, né? Não é a minha e tal. Mas a coisa foi acontecendo, né? Eu digo que eu sempre, desde jovem, observei que a medicina tem dois caminhos de comunicação, um é através do medicinês, aquela que a gente vê os colegas lá no Jornal Nacional falando aquele porção de termo técnico que os 200 milhões de brasileiros pouco entendem, e tem o populês, né? Que é o que a gente tem como dever como médico, né? Pegar o que a gente conhece tecnicamente e transformar em palavras simples, né? De maneira que o leigo entenda, porque nada melhor para você obter cura, para você se tratar, do que conhecer seu próprio corpo, conhecer o que está acontecendo com você, né? Então foi minha secretária, até agradeço a ela, Larissa, que criou o Instagram. Um obrigado a Larissa, viu? Porque sem ela a gente não seria agraciado com lives todo sábado do Dr. André, tirando aí dúvidas e dúvidas pro pessoal. Verdade. Que está querendo saber sobre isso. Todo sábado às 19 horas a gente está lá. É isso. Obrigada, Larissa. E aí, chegou... Como foi que chegou até essas lives semanais? Como é que foi esse processo aí das lives e do tira dúvidas semanal aí com as pacientes do outro lado? Na verdade, quando eu criei o Instagram e comecei a divulgar o método de hidrotubação, o que aconteceu foi que nos meus directs, né, começaram a vir mensagens de pacientes que tinham feito o método com outros médicos, e aí para mim foi a surpresa que eu não sabia que outros médicos faziam pelo Brasil, mas se queixando de dor, se queixando de sangramento, e que não era comum na minha prática clínica. E aí me veio a ideia de criar um curso, né, para a gente tentar, primeiro, homogeneizar, fazer todo mundo usar a mesma dosagem, utilizar as mesmas cânulas de metal, utilizar as mesmas drogas, enfim, e passar a ter um material que a gente possa desenvolver ciência no Brasil. Né? No grupo de médicos, são 45 alunos, tem médicos que saíram da residência agora, quer dizer, está naquele sangue quente, como a gente diz, do jovem, né? Então podem fazer um mestrado, um doutorado e enriquecer o método com um trabalho científico, né? A gente precisa disso, né? Porque a gente oferece método natural para casais que hoje só tem uma porta a bater, que é a fertilização in vitro. É assim, é como se fosse uma luz no fim do túnel, né, para esses casais, porque de repente são casais que passam por vários médicos que só olham e só dão essa solução para eles, e aí quando eles descobrem o seu trabalho e de tantos outros médicos no Brasil que fazem esse procedimento, que foram ensinados por você, isso aí de verdade faz a diferença, porque acende uma faísca de esperança para eles. E que faísca? Sim, com certeza. Porque os resultados são fantásticos, né? Assim, fala um pouquinho desses resultados, do que você vê, assim, até de histórias mesmo, para poder o pessoal aí do outro lado poder se inspirar com essas histórias, né? Porque
É isso. Olha, eu posso dizer o seguinte, Rebeca, o grosso de clientes que eu tenho em consultório são de pacientes que já foram à fertilização in vitro, né, não conseguiram sucesso e por desespero vão procurar o serviço, né? E existe um diagnóstico na ginecologia chamado infertilidade sem causa aparente. O apelido é isca, né? E eu costumo dizer que isca para mim é comida para peixe. Tem colega médico que não gosta muito dessa brincadeira, mas é porque o que chega para mim com o diagnóstico de isca está aparente na trompa, está aparente no espermograma, e esses problemas de que muitas vezes não deixaram a fertilização in vitro trazer sucesso. Então, acho que uma das grandes batalhas agora desse grupo que se une, né, com o método de hidrotubação é mostrar que isca está difícil de encontrar. É isso. Sabe? Esse diagnóstico está difícil, porque eu até hoje, de coração, eu não vi nenhum. Todos têm uma causa, né, doutor André? Quando a gente começa a buscar debaixo do tapete e ali atrás investigar, a gente sempre encontra uma causa. Não Sim. tem como. E também lembrar que não é um problema muitas vezes só da mulher, né? Sim. O homem também apresenta problemas de fertilidade e deve buscar o devido tratamento, entendeu? Porque o homem tem muitas mais barreiras, né, para buscar o tratamento. Então a fertilidade como um todo, ela envolve o homem e a mulher. Sempre abordar o casal. E eu costumo dizer que não dá para usar antolhos no tratamento da infertilidade. Claro que o médico ocidental, principalmente, fica muito feliz quando ele consegue botar um rótulo e dar um diagnóstico, porque ali ele já tem um protocolo de tratamento, ele se vê feliz na missão de médico. Quando, na verdade, na infertilidade você achou um diagnóstico, bom, você bota uma vírgula, né? Eu digo que tratamento de fertilidade, o ponto final é quando o bebê está mamando no peito. Porque sempre uma vírgula após o diagnóstico. Porque ela pode ter ovário policístico, mas ela pode ter uma obstrução de trompa, porque ele pode também baixa produção de esperma, ou ele pode ter uma infecção escondida, que foi o que causou a doença na trompa dela, e ao mesmo tempo baixa a produção dele, e às vezes ele tem um diagnóstico de varicocele, e quando você trata essa infecção, volta tudo ao normal, ou seja, você tira um paciente de uma mesa de cirurgia. Então, tem que abordar o casal. Eu atendo casal já há mais de uns 20 anos, eu atendo casal, né? Meu consultório, o tratamento é de casal, as consultas online são com o casal e é fundamental. E quando o marido não quer participar, você aí, ó, pega pela orelha, tá? Porque 50% da responsabilidade do que está acontecendo é dele. É dele. E assim, também entender que muitos profissionais médicos, principalmente o pessoal que lida com fertilização in vitro, né, com as técnicas de reprodução assistida, eles olham para os parâmetros do homem com um olhar bem limitado, não é verdade? Sim. Sim, porque olham muito o quê? Para o espermatozoide, para a qualidade do espermatozoide, mas deixa de olhar para o restante. Então fala um pouquinho desse restante aí para a gente. É verdade. A gente estava comentando aqui antes de iniciar, né? E até pela questão do populês, né, que a gente estava falando, que eu achei bacana, que a Rebeca também ela é adepta disso, de que a gente tem que se comunicar de uma maneira fácil para o cliente, né? Isso que você faz aqui é fundamental, né? Então, eu digo assim, que hoje em dia a infertilidade olha para o homem como a fábrica de espermatozoides, ou seja, ele tem espermatozoide número legal, esse espermatozoide tem a forma normal, tem a motilidade, porque o espermatozoide lembra aquele girininho, né, o filhotinho da rã, então ele nada, então ele tem motilidade, ele se move, ele tem forma legal, tem número legal, opa, então esse homem está bacana, vamos partir para a mulher. Quando a gente fala do espermatozoide, a gente está falando dos nadadores, né? Então são os nadadores realmente, eles que vão disputar, e quem chegar primeiro que vai ser o pai, né? Enfim, mas só que o nadador, ele vive numa piscina, e se essa piscina é de uma água limpa, tratada, clorada e tudo mais, ele vai nadar para lá e para cá, não vai ter problema de pele, não vai ter problema nenhum. Agora, se ele está nadando em uma piscina de ácido sulfúrico, esse nadador, por melhor que seja,
não vai dar certo. Então, o que adianta eu achar esse nadador forte, com a forma bonita, que nada muito bem e tem um time bacana, se ele está nadando num caldo que o mata, que o prejudica, que o retarda o seu processo ali? Então, eu acredito que a análise do espermograma não pode ficar só no espermatozoide. Existe um caldo que é rico em frutose, vitamina C, cálcio, zinco, fósforo, e são substâncias fundamentais que estejam presentes ali, e a alteração dessa substância já vai trazer um diagnóstico para a gente. Se tem infecção na próstata, se é na vesícula seminal, se é no epidídimo, que são partes da anatomia do corpo, né? Tem o testículo, tem a bolinha, né? E essa bolinha produz o espermatozoide. Aquela bolinha, quando sai em volta do testículo dessa bolinha, tem um cordão que chama epidídimo. Ali o espermatozoide ganha movimento, ele aprende a nadar, vamos dizer assim, e ele vai se guardar na próstata, na vesícula seminal, onde está o caldo, né? Então a gente precisa avaliar esse caldo é fundamental, porque o corpo pode produzir anticorpo contra ele mesmo, né? Doença autoimune, né? Vitiligo, você produz anticorpo contra a célula que deixa sua pele morena. E existe anticorpo contra espermatozoide. Então muitas vezes você tem 300 milhões de espermatozoides com 30% de anticorpos, ou seja, você está matando o seu próprio espermatozoide. Você pode ter 300 milhões de espermatozoides, todos com infecção. Às vezes aparece no próprio espermograma. Dá uma olhada aí no espermograma do seu marido. Amarelado, gente, desde pequenininho, amarelo para mim é pus, né? E onde tem pus tem infecção. Então essa visão do caldo junto com o espermatozoide é fundamental na infertilidade, né? A gente defende muito isso. E aí eu vou puxar a sardinha também para o meu lado, né? Porque aí do outro lado, quem tem a visão do caldo ali, que é aquele fluido produzido pelo homem, né? Do esperma, tem também que olhar para o caldo que a mulher produz. Porque, poxa, o muco cervical é também um elemento fundamental desse processo. Sim, é um reflexo. Porque ele está ali, ele é um reflexo, né? Ele está ali, são duas coisas que vão se abraçar. O esperma do homem, aquele caldo que está ali abrigando os nadadores, e o muco que é produzido pelo colo do útero da mulher, que vai também terminar esse processo de nutrição do espermatozoide. Vai atrair, isso é bacana, porque o pH, né, a gente estuda, às vezes a gente cola na escola umas coisas que não deveria colar, deveria aprender. É verdade. Né? Então, o tal do pH, que, né, a gente poderia dividir as substâncias em ácidas, né, alcalinas e neutra. O espermatozoide, ele gosta de alcalino, né? O pH dele vai estar ali em torno de 7,3 a 7,8, fora disso já é sinal de complicação. A vagina tem um pH 4,5, 4,8. Ela é ácida porque tem micróbio que mora na vagina e produz um ácido lático, por isso tem aquele cheirinho de queijinho, né? Um ácido lático. E aquilo é bom para a vagina, protege a vagina. Você não jogue água dentro da sua vagina, não jogue ducha, porque você atrapalha essas bactérias de manter esse pH ácido. Agora, o esperma, eu falei, é alcalino. Aí tem a relação sexual, ele cai na vagina ácido. Pô, papai do céu fez essa maldade? Não. O muco é alcalino. Atrai. Nossa. Então, como é que o espermatozoide tem olho? Não. Tem cabeça? Sim. Tem cauda? Sim. Ele não enxerga? Não. Mas como é que ele acha o colo quando ele cai na vagina? Se é tudo escuro, né? Ele acha porque ele vai atrás do pH alcalino do muco. Então, o muco é fundamental ter uma boa qualidade para manter a alcalinidade dele, para atrair o espermatozoide em direção a ele e dar caminho àquilo ali, né? É isso. Agora, doutor, para quem é leigo, quais sinais tem que prestar atenção para saber se é a hora de pedir ajuda ou não? O homem e a mulher, né? Todo mundo, né? Então, quais sinais aí a gente pode identificar no nosso dia a dia para, acender um botãozinho ali? Você diz na questão da infertilidade? Exatamente. Olha, existe, assim, a gente aprende na escola, né? Que até os 35 anos, em um ano de tentativa, você não conseguiu engravidar, vale a pena procurar ajuda. Acima de 35 anos, com 6 meses já vale a pena buscar alguma ajuda. Mas eu digo, na faixa de 6 meses a 1 ano já dá para acender o alerta. Tá? Eu acho que independente da idade, 6 meses a 1 ano já dá para acender o alerta, né, Rebecca? É isso aí. E assim, quem faz um método natural, que conhece bem o seu corpo e que tem relações
programados no período sabidamente fértil, a gente dá no máximo 6 meses, sabe? Porque assim, eu estou tendo relação ali no período bem fértil do meu ciclo, que eu sei que a ovulação está acontecendo e eu não estou engravidando em 6 meses, procura logo um profissional para investigar, porque alguma coisa tem, né? E aí a esterossalpingo, ela entra nesse processo aí, né, que é aquela chapa ali das trompas, para a gente poder começar a investigar, porque a trompa é um fator importantíssimo, né? A OMS, ela inclusive, ela já fala isso, já chamou a atenção disso, né? Então fala um pouquinho aí desses dados que estão tão alarmantes no mundo todo. A Organização Mundial de Saúde já se pronunciou de que 1/6 da população mundial sofre de infertilidade. Se a gente colocar aí o planeta com 7 bilhões de habitantes, 1 bilhão já está com infertilidade. Isso já acende uma luz de que existe um problema que é crescente. Quando a gente trabalha com esse lado da infertilidade e que vê repercussão numa trompa e num esperma, a gente não pode deixar de pensar em fator infeccioso, ou seja, alguma coisa que se adquiriu. E se adquire como? Pelo ato sexual, né? E a liberdade sexual veio crescente, né? Sem prevenção, né? Sem cuidados e tudo mais. Eu acho que hoje a gente colhe o fruto dessa total liberdade, sem proteção, sem juízo. Então acho que a humanidade está pagando esse preço, né? E eu acredito que a coisa está piorando muito. Eu via isso em pacientes com mais de 40 anos, hoje eu tenho pacientes de 23, 25 anos com o mesmo quadro que eu via em pacientes com 40, 20 anos atrás. Ou seja, a coisa não regrediu e, pelo contrário, espalhou, progrediu. Então é o seguinte, né? Não encaçapou. E até 6 meses procura ajuda. É isso mesmo. É isso aí. Procurar ajuda, porque quanto mais a gente inicia o processo mais precoce, mais a gente vai ter tempo aí, porque fertilidade, né? Os anos vão sendo cruéis com a mulher nesse sentido. Ou procura ajuda em 6 meses, ou deixa de querer. Que é só deixar de querer e dá certo também. Ai, Pedro, não. Toda mulher, a gente estava até falando isso. Aí vem o desejo, Toda mulher tem lá no fundo da sua alma o desejo da maternidade. Não, mas aí deixa de querer, que aí funciona tudo. Entendeu? Aí fica mais fácil, não é deixa de querer pra não ter mais, não. Deixa de querer que aí a trompa eu finge que não tá nem aí, entendeu? Aí não quero mais não, aí funciona. Mas deixa eu te dizer que o fator psicológico, ele também tem muita ação, né? A gente também conversou sobre isso hoje mais cedo. Então, assim, tudo tem relação. Então, às vezes, aquele pessoal que olha e diz, olha, é só relaxar. Às vezes funciona esse só relaxado. Você te desconecta um pouco, mas, claro, tá ali observando, passou 6 meses, pelo menos, e não identificou a gravidez acontecendo, é bom já ir procurando um profissional para... Agora, uma pergunta. Os anticoncepcionais e toda a alimentação extremamente industrializada que a gente consumiu também interferem em tudo isso, essa cadeia? Não é, com certeza. Com certeza. Aí a gente tem produção de muco cervical, né, que é um grande fator desse processo da fertilidade, sendo interferido pelo uso crônico de anticoncepcionais. Tem aí todos esses alimentos industrializados que mexem nessa parte aí da nossa fertilidade, por exemplo, os disruptores endócrinos, que são o quê? Nada mais do que alguns compostos que estão presentes nos alimentos, em alguns produtos, até amaciante de roupa, produtos plásticos. E o que eles fazem? Eles interferem na produção e no funcionamento dos nossos hormônios naturais. Então, assim, eu produzo um hormônio perfeito no meu ciclo menstrual, pois aquele composto ali vai agir como um hormônio que eu estou produzindo, impedindo a ação do meu hormônio natural. Até interferindo também na produção desse hormônio. Então, assim, tem uma série de coisas que interferem na fertilidade. A fertilidade, ela é multifatorial, né? Então, nós estamos falando aqui num foco maior da trompa, né? De investigar as trompas. Mas não é só isso, né, doutor André? Tá vendo aí, ó, já puxa para o lado masculino, com a investigação do espermograma, já puxa para o lado feminino, com a observação dos seus sinais de fertilidade. É tudo um contexto que vai sendo, cada um vai puxando o outro, né? Não tem como. Com certeza. Se eu não me engano, eu acho que no ano 1000 a população mundial chegou a 1 bilhão de habitantes, parece, se eu não me engano, e no ano 2000 chegamos a 6 bilhões, ou seja, sextuplicou a população mundial, ou seja,
Essa época é uma época que não tinha tanto recurso médico, não tinha nutricionista, mas não tinha tal da indústria, né? Não tinha. É isso. Verdade, Então estamos verdade. caminhando aqui para o final do nosso Interessante. podcast, né? Que, meu Deus, assim, vou dizer, doutor André, uma verdadeira honra receber você aqui no nosso espaço. Lembrei uma outra pergunta. Diga Uma última aí. pergunta. Me parece que esse tema, hidrotubação, algumas outras coisas, não são muito agradáveis a algumas indústrias, né? Que arrecadam muito dinheiro nisso. Eu tenho essa leve impressão que não agrada muito, entendeu? Então me parece que tem um certo movimento de tentar Boicotar? boicotar, diminuir, silenciar aí, deixar os caras mais quietos, né? Então, mas não sei se isso é verdade, se não é, como é. Na verdade, eu não sinto muito essa questão, mas escuto pelas pacientes, assim, recados, né? Assim, isso aí não funciona. Você vai rasgar dinheiro, você vai perder seu tempo. E aí, como profissional médico, eu fiquei pensando assim, eu gosto de me colocar muito na situação do outro, sabe? Então, eu como médico, me apresentam, me falam sobre uma técnica que eu nunca pratiquei. Uma técnica que eu não tenho trabalho que eu possa investigar o resultado, mas eu gostaria de experimentar ou conhecer melhor, né? Então, quando as clientes chegam, doutor, meu médico falou isso, ou aquele médico lá, a clínica de fertilização isso, falou isso, eu elaborei uma resposta. Toda vez que a senhora escutar assim, isso não funciona, a senhora deve retrucar da seguinte maneira: o senhor já segurou uma cânula de hidrotubação na mão? Porque a pessoa que não teve uma cânula na mão, ela não praticou hidrotubação, ela não tem experiência, então é melhor assim, eu não entendo, a humildade, né? Eu não entendo disso, eu não tenho experiência com isso, vou pesquisar, vou buscar saber para te informar na minha próxima consulta. Então acho que é bem assim, um desconhecimento, mas é um fato histórico, porque quando a hidrotubação começou com novas dosagens já crescer, foi a fertilização in vitro chegando no Brasil nos anos 90. E com toda a promessa, né, tecnológica, de modernidade, né, uma coisa internacional, né, então vinda do primeiro mundo, do país civilizado, medicina moderna, de ponta. Então tudo isso levou, nós éramos 11 praticantes disso na universidade, em 3 anos ficamos 3. O resto debandou para o Rio de Janeiro, que é onde iniciava a fertilização in vitro no nosso estado. Então, acho que foi uma falta de sorte da hidrotubação. Se a fertilização in vitro chega no ano 2000, a gente já teria uma aplicação bem objetiva da fertilização, porque existiria o método de tratamento das trompas pela hidrotubação. Mas a gente está nesse trabalho aí para reverter isso mesmo, para oferecer um método natural para o casal, né, de ter chance de tratar em consultório com um único médico, não requer tanta tecnologia, tanta gente, tanto aparato, tanto custo, tanto medicamento. É uma bomba de hormônios, não é, Rebeca, para fazer uma fertilização in vitro. E eu vou dizer, você falou agora de um ponto importante. Muitas mulheres devem ter essa dúvida aí do outro lado, né? Será que é um método que eu preciso ir para um hospital? Será que é um método que precisa de anestesia? É um método que vai doer? Então fala um pouquinho para quem está aí do outro lado, que tem assim essas dúvidas, em relação ao método em si. Ele é doloroso, precisa de anestesia, é feito em hospital, como é que é? Então, vamos lá. Você chegou a tocar na nossa conversa na questão da histerossalpingografia, da chapa das trompas. Eu digo que é um exame de primeira consulta. Se você foi uma consulta de infertilidade e não saiu com esse pedido, vá em outro médico. É a minha visão. Por quê? Porque eu expliquei para Pedro que o espermatozoide e o óvulo se encontram onde? Na trompa. Então, como é que faz o filho? Se a gravidez é uma novela, o primeiro capítulo é o espermatozoide encontrando com o óvulo na trompa. Então, eu preciso saber se ovula, uma ultrassonografia, se tem espermatozoide, um espermograma, e os dois se encontram onde? No altar, na trompa. Se tem trompa com saúde. Então, é exame de primeira consulta. Vamos lá, você fez seu exame,
você vai ter contato com um exame que é injetado um líquido no colo do seu útero para que a chapa, né, faça imagens em tons branco, cinza, preto, e a gente possa fazer uma leitura da sua trompa, como é que ela está e tudo mais. A hidrotubação imita esse exame, né? É utilizada a cânula com líquido, só que a gente não utiliza pressão, que é preciso nesse exame, né, de avaliação das trompas, esterossalpingografia, porque a trompa está obstruída, o médico, o técnico vai colocando contraste para tentar ter a melhor imagem. Isso pode gerar alguma cólicazinha. Já a hidrotubação, a gente está fazendo uma rega. A gente não está fazendo força para desobstruir sua trompa, a gente não usa física. Força, pressão, não tem mecânica. A gente usa química, remédio. Então a gente rega a trompa. São feitas 3 sessões, uma por semana, 3 semanas seguidas. Para quê? Porque o remédio dura 7 dias na sua trompa. Se eu faço 3 semanas, sua trompa é como eu pegasse ela e mergulhasse no remédio 21 dias. E 21 dias o corpo faz vacina, em 21 dias o corpo cicatriza uma ferida, em 21 dias a sua trompa tem grande chance de regenerar quando está mergulhada nesse líquido, nesse remédio. Perfeito. E é feito no consultório ou no hospital? Feito em consultório, não precisa anestesista, tá? Você usa um analgésico de véspera e 1 hora antes de fazer a aplicação. É super simples. Você gasta de 5 a 15 minutos, depende de como vai ser, como você vai sentir, como eu vou sentir sua trompa, mas não é bicho de 7 cabeças. Não mesmo. Muita gente tem medo, acha que vai ser bem doloroso, até mais do que a esterossalpingografia, né? E quando a gente vê, na prática nem é, né? Na verdade, eu tenho um canal, que é o Dr. André Vaz, no YouTube, que eu tenho uma hidrotubação filmada. Acontece que na hora que a paciente vai dar o depoimento, eu falo assim, tá doendo? E ela responde, meu dedo esbarrou ali e aparece em câmera lenta, então tá com aquela voz. E infelizmente, mas acho que o Pedro resolve isso, que é só dar uma aceleradinha ali. Na hora. O Mateusão aí resolve. Ó. Mateusão. Pode mandar que a gente faz. Beleza. Perfeito. E aí, show de Pedro, bola. mais perguntas? Não, aprendi tudo aqui de hidrotubação. Eu trabalho com a Rebeca há 1 ano, né? Acho que faz 1 ano já. 1 ano. Aí, hoje em dia eu sento nas mesas de conversa, né? Aí uma mulher fala, ai, tô com dor aqui no meu canto aqui direito, ó. Presta atenção, pode ser ovário policístico, viu? Procure seu ginecologista. Já sei tudo. O cara sacrar endometriose, SOP, tudo, né, Pedro? Exatamente, sei tudo já. Mas a medicina é isso, né? A medicina é isso. E, na verdade, tem até a máxima do Maturana, né, que é um neurocientista, faleceu, chileno, que ele fala que o ensino é impossível, mas o aprendizado é inevitável, né? Fala-se que o ensino é impossível porque Freud também falava isso, né? O que eu penso, o que eu falo e o que você escuta e o que você entende é uma distância enorme. Vivemos numa torre de Babel, né, tentando se comunicar, né? É isso. Então o aprendizado, Pedro, é inevitável, não tem jeito. Com certeza. E outra, é muito legal quando você encontra médicos e tudo, pessoas que são, antes de tudo, humanos e que estão dispostos a lhe ensinar e mais do que isso, não tratam a ciência como uma verdade absoluta, né? Sim. Mas como um campo de discussões, né? Acho que isso é o mais interessante da ciência. É a eterna discussão ali em torno daquele fato. E aí procurando melhorar processos, procurando trazer novas soluções, trazer novas tecnologias. É como a gente pode resolver esse problema de forma mais eficaz, mais econômica e mais viável para todo mundo, né? No geral. Então a ciência é esse campo de discussões, entendeu? Então quando vem alguém com o martelo da ciência, né? A ciência prova isso. Calma, mano. Calma, fique tranquilo. Pode ser que surjam novas evidências, Sim, novos fatos. O desdobramento, com certeza. Então, muito até porque a gente vê que a ciência tem muitos ramos. Né? A história do arroz. Arroz com cebola, arroz com alho e arroz com cebola e alho. Todos os 3 são arroz. Então, existem várias alternativas para uma mesma finalidade. Sim. E a hidrotubação é uma delas. Exatamente. Né? É uma delas. Mas é importante que a gente saiba que existe possibilidade, né? Sim, isso está crescendo, né? A gente está
trabalhando para isso. É né? isso. E agora são 16 estados mais Brasília, né? Com médicos praticando a hidrotubação pelo Brasil. Isso para mim foi uma maior felicidade. Eu fui estimulado por um colega que é aluno, né? O Eduardo Honorato, mas assim, a decisão veio de uma mensagem que eu recebi de uma paciente do Maranhão, e ela falava assim: doutor André, eu sou faxineira, meu marido é servente de obra, eu tenho Unimed, mas eu vou juntando dinheiro e um dia eu vou ao Rio de Janeiro para me tratar com o senhor. Aquilo, rapaz, me cortou o coração. Que eu falei, gente, se tivesse alguém no Maranhão, essa moça ia lá e resolvia a vida dela, não precisa passagem, não precisa, né? E me motivou a fazer isso, sabe? Então hoje eu tenho Rebeca aqui em Fortaleza, né? Tenho gente em Minas, de Brasília, no Sul, quer dizer, é uma felicidade. Tem o Frederico, o único do Espírito Santo, vai trabalhar muito, Frederico. É isso aí. Tem uma galera aí que está se organizando para realmente dar continuidade e agregar o seu trabalho, que ele é indispensável, viu? E que bom que não morreu, né? Nossa, que bom que você teve a oportunidade de aprender, que bom que tudo isso e continuou, né? Tanto eu imagino quantas coisas não devem ter acontecido para não continuar, né? Sendo ali um embaixador ali silencioso, né? Silencioso. E a coisa está progredindo. Existe uma doença chamada adenomiose, que eu tenho observado que com uma dose maior de dexametasona tem casos regredindo, e não tem nada na literatura que fale de um tratamento efetivo para adenomiose. Né? Então tem coisa vindo ainda aí, né? Tem muita coisa vindo aí. Eu digo, Pedro, você que está um quase médico, né? Bem perto. Eu digo assim, Pedro, você vai entender o que eu vou te falar. A tal da cortisona, que é um hormônio anti-inflamatório poderoso que o nosso corpo faz, mas que o médico utiliza muito na medicina, ele é utilizado quando o bebezinho nasce, não respira, está com angústia respiratória. Sabe qual é o remédio que usa? Cortisona. Quando o cara bate de moto e faz edema cerebral e fica em coma e vai para o CTI, sabe o que usam para ele, para tirar ele do coma? Cortisona. Sabe quando a mulher está com bursite, que não levanta o braço, a passadeira, ou o jogador de tênis que tem aquela, né, epicondilite, sabe o que injeta no cotovelo, no ombro da moça? Cortisona. Sabe aquele jogador de futebol que lesou o joelho e que depois de 21 dias estava jogando na Copa? Sabe o que injetaram no joelho dele? Cortisona. Aí eu pergunto, gente, a cortisona não vai causar nada na trompa? Né? É o questionamento que fica, né? É o questionamento. Então, bora pesquisar, porque tem muita coisa ainda para ser descoberta. A adenomiose é só mais uma ponta desse iceberg aí que precisa ser destrinchada. E tem muita coisa aí sobre as trompas também que a gente precisa descobrir. E a hidrotubação vai abrir aí o caminho para isso, né? Com certeza, o grupo está unido. É isso. Uma aula, viu? Podcast pra você ver com o marido do lado. Tem que obrigar o marido a ver. Ei, você tem que ir, vamos ver isso aqui. Tem que ver com o marido do lado. É isso aí, é isso aí. Show de bola, viu? E muito aí, estamos caminhando para o final do nosso podcast, né? Exato, acho que agora a gente chega no final. Agora a gente chega. Muita coisa aí foi discutida, muito bom mesmo. Verdade, tem André, muita coisa aí. Uma honra, viu? Uma honra tê-lo aqui. A honra foi minha de ser convidado aqui. Tenho o maior prazer de estar aqui. Poxa, uma felicidade, né? Ver isso se concretizando, se realizando, né? E bora lá. Parabéns. Show. Bora lá. E é isso, gente. Estamos encerrando aqui o nosso podcast, nosso episódio super especial com o pai da hidrotubação no Brasil, que a gente bota esse título porque realmente é um título merecido, o Dr. André Vaz. E espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse episódio aí com a galera que precisa saber sobre a hidrotubação, sobre esse procedimento, que é um procedimento, como vocês estão vendo, que novo, porém, que já tem aí uma história que precisa ser resgatada.
E aí, Pedro? Se inscreve no canal, né? Mais importante, se inscrever no canal pra gente continuar produzindo aqui e trazendo grandes nomes aqui pra discutir aqui com a gente, pra trocar ideia, pra fazer esse bate-papo aqui pra vocês, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha com quem precisa e é um podcast pra ver em família, viu, pessoal? Tem que ver o casal, porque senão não funciona não, que 50% só diminui muito a chance, né? Aí. Com certeza. Obrigado, viu, doutor? Foi um prazer. Nada, o prazer foi meu. Muito obrigado, tá, Rebeca? Obrigado, Pedro.